6 de julho de 2020 foi meu primeiro aniversário dentro de um plantão de UTI como médico. 6 de julho de 2021 foi meu segundo aniversário dentro de um UTI atendendo paciente. E depois de pouco tempo, eu consegui sair da rotina exaustiva de plantões e alcançar um faturamento muito alto, um instituto próprio e mentorar mais de 1.000 médicos no método que eu desenvolvi. E a realidade é que se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu estava começando do zero, o resultado que eu passei 3 anos para conseguir em 3 meses. E é por isso que você assistindo esse vídeo, você vai aprender todas essas lições que eu precisei aprender na marra, no dia a dia, na tentativa e erro, para você ter um resultado muito mais rápido e quem sabe aí mais para frente você conseguir também montar o seu instituto e atender milhares de pacientes. Meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em Nutrologia pela USP, presidente da primeira Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, e eu vou te passar 3 pilares do método que me demorou muito tempo para aprender e refinar, para você ter acesso a isso aqui gratuitamente e ter um resultado ainda mais rápido. E o primeiro pilar é o que muitos médicos negligenciam. A grande maioria deixa isso aqui para lá ou não implementa e é por isso que não tem um grande resultado. Ou até alguns fazem isso de maneira superficial e terminam tendo resultados medianos, que é a segurança nos atendimentos. Os meus mentorados atuam geralmente na área de emagrecimento, são médicos de diversas especialidades que agregaram essa área nos seus consultórios para ter um resultado ainda melhor. E a realidade é que quando eu comecei a atender, eu também estava muito inseguro. Eu não tinha certeza se os anos que eu estudei na faculdade de medicina, as pós-graduações que eu fiz, iriam me dar uma segurança. E a realidade é que você nunca sabe até atender esse paciente. E eu lembro até hoje, a primeira consulta que eu fiz foi numa clínica bem pequenininha, que eu alugava, e eu cheguei lá, era o primeiro paciente da minha vida, eu estava todo nervoso. Tinha passado o dia inteiro estudando, um dia antes, para tentar realmente entregar para aquele paciente um bom resultado. E eu lembro que foram mais de 2 horas de consulta, acho que foi quase 3 horas de consulta. Eu perguntei aquela anamnese que a gente médico faz na faculdade, né? Como é que foi o parto? Foi parto normal? Porque eu realmente queria fazer um bom trabalho. E eu estava tão inseguro antes dessa consulta, e depois que eu saí da consulta, eu saí com a sensação de que tinha sido bom, mas que eu tinha esquecido algumas coisas. E aí eu fiz anotações para poder ir cada vez mais melhorando. Mas se eu pudesse voltar atrás, e é isso que eu recomendo que você faça, eu teria sido um pouco mais inteligente em relação a isso. Ao invés de eu chegar lá e descobrir na hora que o paciente tem, que poderia me gerar dúvidas, essa não era a época do ChatGPT nem inteligência artificial, o que é que eu faria? Eu, de fato, passaria para esse paciente um formulário para ele preencher essa consulta, que é o chamado formulário pré-consulta. Os médicos da minha mentoria têm acesso ao meu formulário que eu faço aqui no meu instituto. Mas é muito simples, você basicamente pedir para o paciente descrever exatamente os sintomas, o que é que ele tem de objetivo, o que é que ele tem de comorbidades, já antes da consulta, porque você pode estudar não de maneira genérica, mas você pode estudar exatamente o caso daquele paciente antes de atendê-lo. Isso vai te dar muito mais segurança para você atender esse paciente. Porque muitas vezes o paciente não volta para a próxima consulta, não é nem porque ele não gostou da consulta, mas é porque ele te notou inseguro. Então, isso é um atalho para você ter mais segurança. Você mandar esse formulário pré-consulta, você já vai saber o que fazer, basicamente, né? Se você estudar bem antes, e já vai chegar na consulta com muito mais segurança para passar o tratamento certo. E o que eu faço hoje, que eu recomendo para os meus mentorados, se você puder também faça isso, é que você discuta esse caso com alguém mais experiente. Então, como é que meus mentorados fazem? Eles mandam esse caso clínico para o paciente, pegam as respostas, mandam para mim, eu discuto com eles o caso clínico, eu já falo, cuidado com essa armadilha, cuidado para não errar isso, cuidado com esse exame que está alterado, cuidado com essa contraindicação. Eles já chegam na consulta com muito mais rapidez. Então, se você puder discutir esse caso clínico com alguém mais experiente, vai te ajudar muito mais. E por fim, a última parte desse método é depois que você atender o paciente, você não se contentar com a sua consulta, você parar, sentar, reavaliar a sua consulta, analisar o que é que você fez bem, o que é que você poderia ter feito melhor, em quais partes da consulta você falou muito rápido, talvez, em quais partes da consulta você explicou coisa técnica demais, talvez você tenha sido prolixo em alguns pontos e o seu paciente não entendeu muito bem o tratamento, talvez o paciente não quis continuar o tratamento, fazer um plano de acompanhamento com você, porque você gaguejou na hora de falar o preço. Então, analise tudo sobre como foi aquela consulta, porque na próxima consulta você já vai ter muito mais confiança. E esse processo, se você segue ele todos os dias, você pode estar começando do zero, mas em muito pouco tempo, em 2, 3 meses, você já vai estar muito mais seguro, muito mais confiante em manejar casos clínicos de emagrecimento. Serve para qualquer tipo de caso clínico, né? Mas emagrecimento, terapias hormonais, o que quer que seja, você vai ter muito mais segurança. Então, é isso que eu faria se eu pudesse voltar atrás e começar meus atendimentos do zero. Vamos ao pilar número 2, que é o que separa o médico que só atende esporadicamente, atende um paciente no mês,
depende de plantão ainda, depende de convênio do médico que tem agenda lotada de pacientes particulares, consegue ter os pacientes mais qualificados, os pacientes que mais estão dispostos a investir e principalmente se comprometer a ter um resultado no tratamento. E o segundo pilar é o que eu aprendi lá também no comecinho, quando eu estava iniciando a minha divulgação, como é que os pacientes vão me descobrir, né? Será que é pelo Instagram? Será que é pelo Google? Eu não fazia a menor ideia de como captar esses pacientes. Então o segundo pilar é a captação de pacientes particulares. O primeiro post que eu fiz na minha vida, eu passei quase uma semana escrevendo esse post. Estava morrendo de medo do que as pessoas iam achar. O que será que meus colegas de faculdade, médicos, vão achar de mim? O que será que os professores da minha faculdade vão achar que eu sou um médico blogueiro? Meu Deus do céu. O que é que as pessoas vão achar de mim? Eu estava morrendo de medo disso. E eu, com o post pronto, ainda fiquei 24 horas para poder postar aquele post no Instagram e divulgar o meu trabalho. E eu postei e saí correndo, né? Porque eu tava realmente no começo, tava travado. Eu nunca fui uma pessoa super extrovertida desde pequeno. Eu geralmente era aquele menino mais tímido, que não gostava muito de se expor, não gostava muito de apresentar nada, né? Sempre tem na escola aquela criancinha que é o mais desenrolado, que sei lá, que fala com todo mundo, que entende tudo, que sempre é o primeiro a levantar a mão, a se apresentar. Eu não era esse aí. Eu era muito mais o que tava na última cadeira de óculos ali, tentando estudar alguma coisa. E a realidade é que você não precisa ter talento natural para você se divulgar, para você aprender a captar pacientes. Você não precisa disso. É algo que você aprende com a prática. E eu repito muito, com a prática. Porque eu podia estar até hoje esperando para fazer o primeiro post. E muitos médicos, eu falo isso depois de ter falado com milhares de médicos nesse ponto, feito consultorias, mentorias, esperam meses para fazer isso. Às vezes até anos e às vezes, infelizmente, nunca fazem. Procrastinam o que eles sabem que deve fazer. Não que o Instagram seja a única forma de você captar paciente, mas hoje em dia, imagina você, vai para um médico e esse médico não tem Instagram. Chega a ser estranho, chega a ser meio esquisito, né? Esse médico, quem é ele? Ele tá cobrando uma consulta de R$500, eu quero ver como ele fala, eu quero ver quem ele é. E é isso que faz com que o seu paciente particular, ele invista na consulta de 500, 1.000, R$1.500. Por exemplo, quando eu comecei, minha consulta era R$390 e eu não tinha nenhum paciente. E hoje é mais de 1.500 e eu consigo ter paciente todas as semanas aqui no meu consultório. Então, você pode conseguir isso de forma simples também, com uma série de pequenas estratégias que eu bolei com o tempo. Já passei para vários mentorados meus. E quando eu abri a agenda, eu esperei, né? Eu tinha a expectativa de que, quando eu postar, vários pacientes vão aparecer para se consultar comigo, porque eu passei muito tempo fazendo aqui, as pessoas vão ver que eu escrevi muito bem e minha agenda vai lotar rápido. E adivinha quantos pacientes marcaram comigo nesse dia? Se você falou 0, você errou. Uma pessoa marcou comigo. Um paciente marcou comigo, eu lembro até hoje. Quando eu recebi aquele direct lá, eu tava até meio nervoso de responder. O paciente, doutor, quero me consultar assim, como é que eu faço? Aí eu, eita, essa parte eu não sei não. Qual é o próximo passo? E aí eu na clínica de aluguel que eu tava, eu mandei, na verdade eu nessa época ainda não, nessa época eu era a minha própria secretária. Então eu falei, fala com esse WhatsApp aqui, minha secretária. Eu não tinha secretária. Era eu mesmo com o meu celular, outro celular, né? Aí eu, fala aqui com essa pessoa, era eu aqui. Fala, meu nome é Tan. Por quê? Porque eu também não queria passar uma imagem de não ser profissional. E talvez não é a melhor abordagem, mas foi a ideia que eu tive na época. E aí eu me fingi de secretária própria, eu atendi aquele paciente, marquei a consulta, né? E, inclusive, foi o paciente que eu falei no primeiro pilar. Foi esse paciente, foi o primeiro que eu atendi. E o terceiro pilar, para você, que também talvez seja médico plantonista, sair dessa situação, talvez baixa qualidade de vida, pouco tempo com a família, você conseguir alcançar 50, 100 mil reais por mês com um consultório particular, a terceira estratégia é o que eu chamo de precificação e protocolos. Porque no começo eu tinha uma crença de que era só oferecer uma consulta e o paciente ia ter um bom resultado. Então aqui, o primeiro paciente que eu atendi faz só uma consulta, vem no retorno e ótimo, pode emagrecer. Mas na prática isso não funciona. As pessoas precisam de mais acompanhamento. Porque todo mundo já sabe o que precisa fazer para emagrecer. Todo mundo já sabe que precisa comer um pouco menos, se mover um pouco mais. Mas por que as pessoas não fazem? Porque falta acompanhamento. E às vezes tem outras condições também que precisam ser tratadas em conjunto com você modificar o estilo de vida. E aí que você, médico, entra. Não faça só uma consulta. O paciente está há 30 anos com hábitos ruins às vezes. Eu atendi um paciente esses dias, que até vou deixar aqui linkada uma entrevista que eu fiz com ele no YouTube, que ele falou para mim, Vinícius, eu estava há 30 anos sem conseguir emagrecer. Já tinha tentado de tudo e não conseguia. Em 2 meses aqui no instituto, eu consegui perder 20 quilos. O que é que mudou? Será que agora ele sabe o que fazer? Não, ele já sabia que tinha que treinar, já sabia que tinha que fazer dieta. Mas fizemos aqui um protocolo de tratamento, um acompanhamento, que fez com que
essa pessoa tivesse um resultado que ela não teve em 30 anos, ela tivesse em 2 meses. E é isso que você vai proporcionar para o seu paciente, gerando um resultado e tendo um protocolo de acompanhamento e não só uma consulta. Eu também descobri outra coisa. Quanto mais o paciente investe, mais ele valoriza. Quando um paciente marca para mim uma consulta e paga R$ 1.500, ele valoriza muito mais a consulta do que os pacientes que eu atendia por R$ 390. Muito mais. Isso faz com que, se ele valoriza mais a consulta, ele vai provavelmente ter um resultado melhor. E o resultado melhor também gera mais melhoras para minha marca. Esse paciente vai me indicar mais, vai deixar depoimento, vai deixar um antes e depois. Isso também vai gerar resultado para o meu consultório. Então, faça a precificação de um protocolo. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino. Vou deixar alguns linkados aqui para você aprender a montar o seu protocolo e você já ter um resultado muito superior. E alguns podem estar se perguntando: Vinícius, eu gostei das estratégias e eu estou me perguntando, será que funciona para mim também? Será que dá resultado? E a realidade é que vou deixar até alguns exemplos aqui para você. A Tâmara, que é psiquiatra, que está aqui o print também, ela alcançou R$ 100 mil líquidos dentro de 30 dias implementando essas estratégias, e são mentorados meus que implementaram isso, obviamente, de forma mais detalhada e colocando em prática com o meu acompanhamento também, porque eu descobri que os médicos também precisam de acompanhamento para poder ter um resultado. E se você está se perguntando se funciona também em cidade menor, tem a Natane, que está aqui, que ela alcançou um faturamento de mais de R$ 200 mil por mês em uma cidadezinha pequena, 12 mil habitantes. E o Jales, que faturou mais de 300 mil, que está aqui o print dele também, em 2 meses, implementando essa estratégia como ortopedista em uma cidade interior. Não importa a sua desculpa, existe uma solução. Brincadeiras à parte, se você quiser ter acesso a esse método de maneira mais assertiva, quiser aprender realmente como é que eu ajudo esses métodos a terem esse resultado, clica aqui no link da descrição, agenda uma reunião diretamente comigo ou com alguma gerente aqui no meu instituto, para você entender como é esse método, esse passo a passo, para você também ter um resultado incrível. E se você quiser aprofundar ainda mais, assista esse outro vídeo aqui.